Sem enrolação, na sua primeira skill você lança uma bola que causa dano e estaca a sua passiva. Na sua ultimate ela lança 30 estrelinhas que causam dano e também estacam sua passiva. E agora o pulo do gato da Tiangao tá na sua segunda skill, que é um escudo que você ganha permanentemente e que ele fica disponível até você perder ele, até alguém quebrar ele de você. Ele vai buffar suas outras skills, como a primeira, porque agora você dá mais dano, e a sua ultimate, que agora lança mais estrelas que causam ainda mais dano e aumentam sua velocidade de movimento. Basicamente é isso. Se você perder seu escudo, como eu falei, suas habilidades voltam a ficar nerfadas. É interessante que vocês tenham em mente também, antes de falar dos combos, essa mecânica secreta da Tiangao, que é basicamente você ativar o seu escudo e você já ter ele no tempo de recarga 0 antes de entrar em uma troca. Por quê? Porque quando você for atacar a pessoa, pode ser que ela consiga quebrar o seu escudo, e aí você ativa ele de novo. Igual, no exemplo, eu vou ultar e vou perder o escudo. Aí eu vou usar ele de novo pra minha ult continuar bufada. Entenderam? Se tiverem alguma dúvida, escreve aí que eu explico. Agora a gente vai pro combo, né? Basicamente é um só. Você vai lançar a sua primeira skill, já bufado com escudo, e depois vai ultar. É basicamente isso. Quanto à passiva da Change, é essa lua que fica embaixo do inimigo. Ela dá lentidão e é só isso mesmo. E eu recomendo também que vocês sempre, quando forem utilizar a ult, utilizarem na diagonal, porque dificulta do inimigo acabar fugindo da sua ultimate. Nas TFs isso daqui é muito forte. Sabiam que a partir do seu segundo item, se você ultar o blue ali do cantinho, você consegue garantir ele pro seu time? Uma ultimate só, você já consegue limpar ele. Só que não pode ficar tão no cantinho assim, senão acaba pegando. Outra mecânica muito interessante é que se você ultar para um lado e jogar o flash pro outro, o seu flash ele vai continuar o caminho da sua ultimate. Por exemplo, nesse exemplo eu errei, aí eu posso flashar e minha ultimate ela vai continuar no meu flash. A gente pode usar isso para surpreender o inimigo e impedir que ele desvie dos tiros da sua ult. Outro detalhe muito interessante é que você pode usar o tiro flamejante no meio da animação da sua ultimate. Você pode usar isso para causar o máximo de dano possível no seu combo básico ali. Quando eu comecei a jogar com a Tiangao, eu só usava esse combo, porque ele mata tudo, ele mata tanque, ele mata assassino, ele mata mago, mata o suporte, mata o ADC. Esse dano do tiro flamejante é muito forte, gente. Nunca subestimem isso. Ignora esse Zilong aí, mas a partir do level 4 você já consegue limpar a wave com uma ultimate só. Ignora essa torre batendo aí também, mas confia em mim. Você consegue limpar com uma ultimate só a wave a partir do level 4. Isso aqui é muito interessante, gente. Entrar numa moita e dar ultimate nos minions para conseguir não aparecer no minimapa e levar a torre. Você pode usar isso para fazer backdoor e tanto para levar as torres nas laterais. Isso tem o potencial de ganhar partidas que às vezes eram consideradas perdidas. Antes de mais nada, lembre-se que não existe build perfeita. Build é sempre situacional. Aqui eu vou apresentar o que melhor combina com o estilo de jogo da Change, mas eu recomendo que vocês testem variações para entender o que realmente funciona no padrão de jogo de vocês. Mais pra frente eu vou trazer um vídeo completo explicando cada item mágico, justamente para vocês aprenderem a adaptar a build de acordo com cada partida. Galera, eu vou estar aqui utilizando basicamente 3 builds, né? A primeira que eu vou mostrar é para quando o time inimigo tem tanque e curador, ou alguém que tem roubo de vida. Eu faço geralmente essa build aí, faço a Bota Arcana para ter penetração mágica, tem que fazer o corta-cura, né, que não pode faltar. Eu gosto de fazer Glaive Divina cedo para ter penetração mágica desde cedo, mas eu sempre olho o que o tanque inimigo tá fazendo, porque, né, Cristal Mágico para ter dano e Lanterna dos Desejos para matar tanque.
Se tiver Hayabusa, eu faço Coroa do Inverno. E se o tanque não fizer defesa mágica, eu faço Cetro Relâmpago no lugar da Glaive Divina. Basicamente essa. A segunda é para jogos que tem tanque, mas que eu não vou precisar de fazer o corta-cura, porque não tem curador nem roubo de vida. É a mesma build que a outra, só que no lugar do corta-cura eu faço Cajado Genial, porque ele tem penetração mágica, mas ele também tem essa coisa de reduzir a defesa mágica do alvo, e isso é bom tanto para quem tem pouca vida, tanto para quem tem muita vida. Agora a gente vai estar indo aqui para nossa terceira e última build. Eu chamo ela de rotação cura, porque eu utilizo ela quando no time inimigo tem apenas uma rotação, que é um curador, e não tem nenhum tanque, nenhum outro soldado. Então, o que eu faço, né? Eu faço as botas encantadas para ter redução do tempo de recarga, perfurador celestial sempre, varinha brilhante para cortar a cura do curador, cetro relâmpago para otimizar meu dano, cristal mágico também para otimizar o meu poder mágico, e livro mágico para eu poder estar ultando sempre a cada 10 segundos. Então basicamente vai ser essa a build que eu vou estar utilizando no final. E é isso. Agora falando sobre os meus emblemas, eu uso de mago, eu faço essa emoção que ganha ataque adaptativo, mestre das armas, que tem ataque adicional, e indispensável para Shanghai é a raiva impura, por conta do ultimate dela, fica queimando o adversário, é muito bom. Então, para as builds é mais ou menos isso, e daqui a pouco eu falo dos feitiços de invocador. Ai, polêmico. Eu fiz essa tier list pros heróis que eu tenho mais dificuldade de jogar contra no mid. Então esses são os counters da Shanji, né? Tem as categorias aí que eu acho que são os counters, os que eu acho difíceis, que é só Harit, os que eu acho que precisa de purificar o flash, e o restante é fácil. Então, a lógica das matchups é a seguinte: você vai usar purificar contra tudo que te stuna ou te debilita muito, tipo a Lilia, e flash contra Kagura e Lunox. Mas o essencial em todas as matchups é conhecer seu oponente. Se ele quebra seu escudo com facilidade, isso é um problema. Eu recomendo ficar afastado até o level 4 e a partir daí ultar na wave para não se expor. Lembre-se que você precisa chegar o mais rápido possível no seu level 12 para cima, porque você precisa escalar, e não vai ser possível fazer isso se você ficar morrendo igual uma batata o tempo inteiro. Tenha consciência também. Finalmente eu vou dar as explicações do porquê cada boneco tá no lugar onde tá. O Xavier e a Eve fazem basicamente a mesma coisa. Eles conseguem quebrar meu escudo com muita facilidade sem se expor. E isso é um problema muito grande para Tiangao. E a Vexana tá nessa posição porque ela simplesmente consegue lançar o Lorde na frente da minha ultimate, o que me atrapalha muito. E se ela fizer isso no meio de uma TF, aí acabou, porque o componente mais forte do time, que era eu, não vou conseguir fazer nada. Os que eu coloquei na dificuldade purificar é porque eu acho essencial purificar qualquer controle de grupo na Shanji, porque ela é frágil. Mas após ela purificar o controle, ela mata qualquer um desses que estão aí. Então eu recomendo você tomar o controle de grupo e purificar para depois atacar o inimigo, para surpreender ele e assim também impedir que o controle de grupo dele acabe cancelando sua ultimate. Os que eu coloquei na dificuldade flash é porque eu acho que a Kagura e a Lunox são impossíveis de fugir sem ele, e o restante eu simplesmente acho bem tranquilo de lidar. Você deve estar se perguntando o porquê de eu comentar sobre os feitiços de invocador se eu já coloquei anteriormente os essenciais nas matchups. Calma, gafanhoto, eu já vou lhe explicar. Mas primeiro tenha em mente que nem sempre o problema vai ser apenas o mid laner inimigo. Se o seu inimigo for um Alucard, aí sim você precisa se preocupar. Por sorte, eu tenho a solução para isso. Quando você estiver contra Alucard, Hanzo, Joy e Lancelot, avançar é o melhor feitiço de invocador indiscutivelmente. O que você vai querer fazer é sempre fugir para a torre mais próxima quando ele avançar em cima de você. Olha só, fácil, né? Olha eu todo felizinho depois de ter sobrevivido.
E de novo, você vai tá fugindo do Lancelot, só que você não vai ficar parado igual eu fiz, você vai correr assim que você vê ele. Quando na equipe adversária não tiver frontline, apenas cura e bonecos que você consegue derreter facilmente com seu dano, use o tiro flamejante como feitiço de invocador. Agora sim explicarei melhor a questão que levantei anteriormente. Se você, por exemplo, está contra uma Alucard e uma Kadita, você coloca na balança a seguinte questão: será que compensa mais eu purificar o controle dela ou sobreviver à investida dele? Nesse caso, eu vou estar te recomendando sempre usar o purificar, porque tomar qualquer controle de grupo é sempre fatal para Tiangal. Principalmente contra a Kadita, né? Mas tenham em mente que a Tiangal também consegue fugir de Joy, Lancelot, Alucard e Hans. Bom, falando sobre o Hayabusa, sinto lhe informar, mas o jeito é sacrificar um item da build por Coroa do Inverno. Mas como eu detesto sacrificar item da build, eu simplesmente bano ele de uma vez logo pra não ter nenhuma dor de cabeça com isso. Agora falando sobre a Lolita, é simples, é só forçar ela a usar o escudo antes batendo nela com sua primeira skill e sua segunda fortalecendo seu ataque básico. E depois que o escudo acabar, você ulta nela. E se ela insistir em guardar pra sua ult, você tira o máximo de HP dela que você conseguir, mas sem ultar nela, pra não voltar pro seu time. É a etapa que você tem menos dano do jogo. Pouco provável você conseguir uma kill, somente se seu inimigo trollar e você conseguir se aproveitar disso. Mas geralmente você só vai farmar mesmo e ajudar seu jungler caso ele seja invadido. Se exponha apenas o necessário e fique debaixo da torre se for preciso. Bom, é aqui que você começa a poder já punir adversários frágeis, como ADC, suporte pills e soldados. Não se engane, você morre fácil, mas em compensação tem muito dano. Conheça seu dano para extrair o máximo de potencial que a Tiangal tem a oferecer. No geral, o que eu faço no mid game é avançar as rotas e ajudar o meu time nas lutas pelo objetivo. Ter uma Tiangal nesses momentos torna a TF do seu time muito mais poderosa do que ela já é. E basicamente eu vou fazendo as trocas de lane com o ADC ou o XP, que varia muito, né, de partida para partida, e eu vou levando as torres nas laterais quando possível. Quando o objetivo está para nascer, eu avanço a rota, e se ele estiver do outro lado do mapa, eu dou um recal, né, para chegar na TF em segurança. Quando você chega no late game, nesse ponto você derrete qualquer adversário se estiver buildando corretamente. Seu objetivo é matar e ganhar lutas decisivas. Foi para isso que você quis começar a jogar de Tiangal, para derreter tanques e ADCs ao mesmo tempo. Cuidado com os pick-offs, que acontecem muito com carregadores late game e papéis. Enfim, é basicamente isso, se divirta. Tenho que explicar também sobre puxar a wave antes de dar roam, porque eu vejo muitos mid laners por aí largando a rota deles do nada, completamente desesperados para ajudar o time, só para não serem xingados. Não percam farm numa play arriscada onde pode ou não dar certo. Você também precisa considerar que existem condições para a rotação acontecer. E é simples, para a rotação acontecer as condições precisam ser favoráveis. Nesse jogo não há sentinelas para se colocar nas moitas. Sair da rota sem informação é simplesmente um tiro no escuro. Pode ou não ter um inimigo lá. E dependendo do inimigo, conferir a moita com as minhas skills nem vai ser suficiente. Principalmente se for um Alucard que vai bater a cara no celular, me perseguir até me matar. Eu amo a utopia que os main ADCs vivem, que é achar que é só eu avançar a minha wave e depois descer. E isso acontece sim, mas só quando eu tenho informação. Se meu jungle, por exemplo, está fazendo os campos dele no exato momento em que eu avancei minha rota, eu provavelmente vou te gankar sim. Assim eu passo pela nossa selva e chego em segurança. Se minha rotação me ajudar a avançar a wave rápido no early game, melhor ainda, assim ele me acompanha até a sua rota. Mas saiba que se essas condições não forem atendidas, é um tiro no escuro. Não estamos no League of Legends. No Mobile Legends, os junglers simplesmente givam um campo inteiro por uma kill. Não existe isso de rastrear o jungle inimigo aqui. E o engraçado é que o selva inimiga pode simplesmente me matar e depois ir farmar os próprios campos, como se não fosse nada. Ele simplesmente me mata e não é punido por estar givando campos da própria selva. Já que nesse jogo o farm é distribuído de forma injusta para os junglers. Mas esse é assunto para outro vídeo.
O engraçado é que sempre que falam que eu estou trollando e choram um monte quando eu pego a Tiangal na Rota Ouro. Meu filho, ela é um APC como a Kimi. A diferença é que a Tiangal precisa de itens para ter DPS alto. A Kimi não. Ah, mas por que não escolhe a Kimi então? Porque são propostas diferentes. Eu não preciso entrar em detalhes na maioria das diferenças dessas duas, até porque a questão aqui é ver se a Tiangal pode ser considerada ou não uma APC, e não se ela é melhor ou pior que a Kimi nisso. Mas tenha em mente que a Tiangal não precisa se expor o mesmo tanto que a Kimi para dar dano late game, e a maioria das matchups que a Kimi perde no bot, a Tiangal espanca, com exceção do Brody, da Iritel e do Granger, porque eles correm muito e conseguem quebrar o seu escudo, mas de resto é tudo canja. Agora sobre as partes técnicas. Você vai escolher um APC no geral para equilibrar o dano do time e dificultar a build do tanque inimigo, fazendo ele escolher entre buildar defesa, física ou mágica primeiro. Isso permite que seu time inteiro cause dano no tanque inimigo até o início do late game, onde ele vai ter mais itens, né? Por exemplo, se seu XP laner for de dano físico e seu Selva também, seu mid vai ser um mago e vai buildar AP. Com isso, se você pegar um APC, seu time terá 2 danos físicos e 2 danos mágicos, o que faz com que o tanque inimigo precise buildar itens defensivos diferentes danos para sobreviver. Assim, ele não builda só defesa física, precisa buildar mágica também. E se o time inimigo não buildar defesa, ou seja, não tiver tanque, né? Aí nesse caso, que o time inimigo não builda defesa, o dano CAP ou AD não importa. Seu time pode ter 5 magos e provavelmente ainda deve ganhar. Ok, agora que você entende o conceito de APC, Tiangal é uma APC viável? Eu considero que sim, até porque a esmagadora maioria das minhas vitórias foram usando ela. Ela ganha a grande maioria das matchups na Gold Lane antes mesmo do level 4, e depois disso o ADC inimigo ainda precisa pedir socorro. Ressalva as exceções que eu já comentei, Iritel, Brody e Granger. Bom, mas só ganhar a rota não é o suficiente para substituir um ADC padrão. No caso agora a APC, né? Então o que ela pode oferecer em troca além da lane phase ganha? DPS. Tiangal é a melhor maga do jogo para aplicar DPS no late game. Isso significa que ela vai matar tanto o tanque inimigo, tanto o restante dos soldados e magos, se você buildar corretamente, é lógico. Agora que eu expliquei o motivo de ela ser uma opção viável, vou explicar jeitos de se usar ela na Gold Lane. Lembram do que eu comentei dos roamings? Aqui não há mais a preocupação de sair da sua rota. Além de que você ganha mais dinheiro aqui, se chama Rota Ouro por um motivo, né? E isso só vai te ajudar a chegar mais rápido no seu pico de poder, que está no seu 5º e 6º item. Mas nem tudo são flores. Se você for deixado de lado pelo seu time, jungler, rotação, mid, a chance de você ficar atrás se for campada é bem alta. Tente não morrer muito, jogue debaixo da torre se for preciso, e sempre aproveite quando o seu time vier te ajudar. Puxe a wave e ajude seu time a lutar na tartaruga. Mas se seu time já tiver entregado o jogo antes mesmo da primeira tartaruga nascer, aí você nem tenta lutar não, que vocês vão perder. E por último, se aproveite quando o ADC inimigo simplesmente sair da rota e querer buscar kills em lugares diferentes. Simples, avise seu time que ele sumiu, avance a lane e leve tudo que você conseguir. Quando você perder a visão dele, significa que ele tá indo pra cima de você. Então imediatamente recue. Mas em tese o seu objetivo se mantém o mesmo, farmar bastante e não render até o late game chegar. Antes de qualquer coisa, eu preciso desmistificar uma das maiores mentiras do Mobile Legends. Tiangal não é pusher, Tiangal é uma carregadora late game. O erro mais comum é as pessoas olharem para ela limpando wave rápido, levando torre, e automaticamente pensarem, ah, ela é pusher. Não, porque isso não define pusher, né? Isso define controle de mapa. Quem faz split push vive de split constante, pressão lateral e risco alto. Enquanto a pequena não aguenta um pick-off e com certeza não quer trocar um V1 na side. Além de morrer muito fácil se for pega de surpresa. Se você joga de Tiangal como pusher, sinto muito, você tá desperdiçando o potencial dela. Bom, vamos pro que interessa, né? Ela é uma maga que escala com item, e por isso é importante capitalizar o máximo de ouro possível. Ela quem decide a maioria das lutas no late game.
Com um dano contínuo absurdo e uma ultimate com cooldown reduzido, ela derrete um time inteiro mal posicionado. Ok, mas por que ela parece fraca pra muita gente? É simples, porque as pessoas tentam jogar early game com ela. Pouco dano base, dependente de item, com escudo quebrável e frágil, se você tentar brigar cedo, ela definitivamente vai parecer inútil mesmo. Mas se você sobreviver até o late game, eu te garanto que ela é uma boneca injusta. Sobre ela levar torres, sim, ela leva torre fácil, mas isso não significa que você tem que ficar forçando. Eu já mostrei aqui que ela levar torres é consequência de uma trollagem do inimigo, mas nunca que vai ser seu objetivo principal. Você não é split pusher, você nem vida pra isso tem. Levar torres é uma consequência, não seu objetivo principal. Xiande é uma boneca de paciência. Se você entende o papel dela, ela carrega. Se você não entende, aí você vai ficar nessa utopia sua e achando que ela é fraca mesmo. Antes de finalizar, eu preciso falar rapidamente sobre sinergias, porque isso muda completamente sua força nas lutas. Tiangal funciona melhor com heróis que agrupam, puxam ou travam um time inimigo, porque isso permite que ela use a ultimate no máximo do potencial. Atlas é um dos melhores sinergias para ela. Quando ele puxa o time inimigo, você simplesmente ulta em cima e não tem muito o que inventar, é dano garantido. O Tigreal é a mesma coisa, ele agrupa, controla e segura os inimigos, tempo suficiente para sua ult derreter todo mundo. E a Carmilla consegue ser mais injusta ainda, porque ela conecta a ultimate em todo mundo e o dano da Tiangal é compartilhado. É o tipo de sinergia que ganha teamfight sozinha. No geral, você vai estar querendo escolher qualquer herói que consiga manter os inimigos juntos, transforma a Tiangal numa máquina de dano por segundo. Agora, se seu time não tem engage, sua função muda. Jogar mais recuada, bater de longe e escolher bem o momento de entrar. Bom, depois de tudo isso, eu acho que uma coisa ficou bem clara, que Tiangal não é fraca ou troll, e ela não é só uma pusher, ela é uma carregadora late game, uma maga de DPS contínuo que recompensa quem sabe farmar. Se você chegou até aqui, você já entendeu que jogar de Tiangal não é sobre sair do mid desesperado para agradar seu time. É sobre chegar viva no late game e decidir a partida sozinha. E se alguém ainda disser que você tá jogando errado porque não tá pressionando o early game, manda se fuder. Quem entende do potencial dela, sabe que a pressão de verdade vem no final. Esse guia não é uma verdade absoluta, é minha visão, minhas vivências e o que funcionou pra mim em centenas de partidas. Testem builds, adaptem, aprendam as matchups e principalmente conheçam o boneco que vocês estão jogando. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve se quiser ver mais conteúdo focado em magos e em macro. E eu sou o Chá, e esse foi o guia definitivo da Tiangal. Boa sorte nas filas e que o late game chegue para todas vocês também.